Foi encerrada ontem a Cúpula da Amazônia. O evento que aconteceu em Belém, capital do estado do Pará, reuniu líderes de países amazônicos e teve como resultado um documento que recebeu o nome de Declaração de Belém. Mas esse documento não traz muitas definições, tampouco avanços para temas considerados fundamentais para a preservação da Amazônia, que seria o objetivo principal deste encontro. Só para se ter uma ideia, o ministro Mauro Vieira, de Relações Internacionais, ou seja, o embaixador aqui do Brasil, o chanceler brasileiro, disse que a proteção da floresta tem de ser equilibrada com o crescimento econômico e inclusão social. Tá, tudo bem. Onde é que está a novidade disso? Agora, o que o governo atual chama de a proteção da floresta de forma equilibrada com o crescimento econômico e inclusão social? Não é isso que a gente está falando aqui há tanto tempo e que muita gente está falando há muito tempo, que não se pode ignorar os brasileiros que moram lá, os ribeirinhos, por exemplo, não se pode tratá-los como brasileiros de segunda classe, sem acesso, por exemplo, a todos os serviços que outros brasileiros têm nas outras regiões do país, que não se pode, por exemplo, ceder a soberania brasileira para ONGs que atuam lá sem grande controle por parte, inclusive, do Estado brasileiro e aí sim do governo federal, que não se pode ter um Estado paralelo. O ex-ministro Aldo Rebelo disse que na Amazônia são 3 estados. O Estado formal, que é o mais ausente, o Estado formado pelo governo federal, os estados e os municípios, o Estado paralelo das ONGs e o Estado paralelo do crime organizado. E aí é exatamente esse crime organizado que ou a ONG tutela os indígenas brasileiros ou qualquer grupo que vai à Amazônia e tutela com interesse que não necessariamente é do interesse nacional, na maior parte dos casos não é, a gente tem visto isso nas revelações que a CPI das ONGs no Senado tem trazido a todos nós, há uma série de revelações extremamente importantes, inclusive com o uso de indígenas para falar mal do Brasil lá fora, do agronegócio brasileiro, ou o Estado do crime. Esse Estado paralelo do crime que usa justamente a pobreza das pessoas, a falta de assistência que elas têm lá, provavelmente cometer todos os crimes que você possa imaginar. Aí nós estamos falando não de uma tutela, nós estamos falando de aliciamento de pessoas completamente vulneráveis, sobretudo do ponto de vista socioeconômico. Mas vamos lá, essa aliança amazônica de combate ao desmatamento era justamente essa ideia, conforme nós dissemos, e também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma amazônida, inclusive, ela disse que o desmatamento zero, que era uma intenção dessa cúpula, não foi estabelecida por falta de consenso entre os países. E tampouco foi estabelecida exatamente uma série dessas metas, para poder fazer uma comparação se essa cúpula que foi praticamente inventada pelo governo Lula depois que o presidente brasileiro perdeu o protagonismo por uma série de declarações desastradas em relação à guerra da Ucrânia. Hoje o presidente ucraniano Zelensky desconsidera qualquer opinião que Lula possa ter sobre o conflito e aí está criando essa questão de, olha, vou criar aqui um grupo da Amazônia para, digamos, ter uma certa relevância no planeta. Agora, se não tem meta, quem é que vai levar a sério? Como é que você controla alguma coisa que não tem meta? Além do que o governo não se mostra contraditório, porque sempre tem um discurso ou pró-desenvolvimento social das pessoas ou vamos manter a Amazônia completamente intocada. Uma coisa não cabe na outra. Vamos só lembrar que o tamanho da Amazônia, e para a gente entender, olha, esses são os países amazônicos, né? Nós estamos falando aqui, além do Brasil, que tem a maior parte dessa Amazônia. Vamos lá, você tem a Bolívia, o Peru, que é o segundo que tem o maior território, a gente já vai mostrar os percentuais. Temos o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e também a Guiana Francesa, que já é aqui nós estamos falando de um protetorado francês, né? Mas vamos ver os percentuais e aí a gente percebe o tamanho da importância que tem a Amazônia para o Brasil, e o mundo está preocupado com o que acontece na Amazônia brasileira só, mas vamos lá. O Brasil tem 60,3% do que é considerado hoje o território da Amazônia. Aí vem o Peru, é o segundo com 11,3%, Colômbia com 6,95%, Bolívia com quase também 7%, 6,87%, Venezuela, depois o Suriname com muito menos, Equador e a Guiana Francesa, que sim, é um protetorado francês com 1,15%. Mas nessa conta aqui a gente percebe claramente o quanto que o Brasil tem o dever de zelar pela soberania que o país tem sobre os interesses da Amazônia. A maior parte da Amazônia está no Brasil, é território brasileiro e o Brasil tem que defender os interesses próprios.
E hoje a gente está vendo aqui um conflito de interesses de ONGs estrangeiras, de grupos econômicos estrangeiros, que tem, obviamente, um problema com a eficiência do agronegócio brasileiro e coloca toda a discussão que se tem comercial no país e coloca a Amazônia. Essa exigência, por exemplo, que os europeus estão fazendo para importar produtos brasileiros, ignorando, inclusive, o pouco que permite de uso da terra, sobretudo em alguns biomas e biomas de maior proteção, o Código Florestal Brasileiro, que é o mais exigente do mundo, o mais restritivo do planeta. Mesmo assim, os europeus estão criando regras ali que já houve reclamação por parte do governo Bolsonaro e, neste caso, parece que também o governo atual está reclamando. Mas, enfim, vai se fazer o quê? Porque a gente não está vendo exatamente os aliados da esquerda europeia, por exemplo, que deslumbrados com o Brasil e o Brasil deslumbrado com a esquerda europeia, estão se unindo para defender os interesses brasileiros? Não, estão unidos para defender os interesses próprios. É o que o Brasil tem que fazer. Sabe que tem um ditado no mundo diplomático que diz o seguinte: no jogo internacional, as nações não são amigas, as nações têm interesses. E aí, quando você tem interesses conjuntos, se senta, negocia e todo mundo sabe para onde vai. Achar que alguém vai defender o seu interesse, isso não funciona. Não funciona necessariamente desse jeito.